Fique agora com Bom Dia Rural, o programa de quem planta e produz. Oferecimento Cressol, sua melhor escolha. É domingo, bom dia! É sempre uma alegria saber que você está conosco. Nós estamos na Cressol, na sede nacional que fica em Francisco Beltrão, com mais uma edição do Bom Dia Rural. E no programa de hoje você vai saber que o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, Núcleo de Francisco Beltrão, fez um levantamento das perdas pós-chuva. Curso de Agronomia da UTF-PR inicia atividades. A agricultura digital e o empreendedorismo rural estão entre os focos principais do curso. É o Bom Dia Rural deste domingo que está no ar. O grande volume de chuvas tem preocupado o agricultor e um levantamento das perdas foi realizado pelo DERAL. Acompanhe. O excesso de chuvas provoca prejuízos na agricultura. As lavouras de trigo, milho e soja estão sendo afetadas no volume da produção e também na qualidade. Na cultura do trigo, nesta safra, a área plantada foi de 121.500 hectares. A previsão inicial de produção para a região de Francisco Beltrão e Dois Vizinhos era de 315.900 toneladas. No entanto, a geada e o excesso de chuvas no período de colheita irão provocar uma quebra na produção. As lavouras de milho também podem ser afetadas. 100% do milho já foi plantado, uma área de 18.000 hectares. A previsão do plantio da soja é de 290.000 hectares, cerca de 20% já foi plantado. O Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Núcleo de Francisco Beltrão já iniciou o levantamento das perdas. Bom, neste mês de outubro nós estamos tendo um grande volume de chuvas. Aqui em Beltrão nós temos registrado já 311 milímetros e o problema maior foi semana passada, que no dia 10 e 11 nós tivemos em torno de 230 milímetros. É um volume muito grande para um curto período de tempo e isso está impactando diretamente nas culturas de trigo, que está em plena colheita. Já a região toda tem 40% do trigo colhido e o restante está a campo, está em fase de maturação. E podemos dizer que está estragando na lavoura sem o produtor poder colher. Isso impactará com prejuízo para esses produtores. Já por outro lado, a safra de verão que está em pleno plantio, o milho já está todo plantado, está em desenvolvimento, mas a cultura da soja, que é a área maior da região, está atrasado o plantio devido ao produtor não poder entrar nas lavouras e fazer o plantio. Provavelmente isso atrapalhará a questão da safrinha, que é plantado na sequência e está atrasando o plantio agora, vai atrasar a colheita e provavelmente teremos problemas no plantio da safrinha de milho. E os estragos causados pela chuva é tema do comentário do Luiz Carlos Baggio. Bom dia, Baggio! Fique agora com Agroeconomia. Oferecimento Fazenda Guabiju. Bom dia, Karine. Bom dia você que nos acompanha em todos os programas. Pois é, o volume e a intensidade das chuvas que atingiram a região na semana passada causaram estragos muito grandes. Além de danificar lavouras e estradas, as precipitações muito acima do normal despertam o alerta devido aos estragos provocados no solo. A enxurrada levou toneladas de terra para os rios. O fenômeno foi tão intenso que chamou a atenção de técnicos e agrônomos que ficaram assustados com a força das águas e principalmente naquelas lavouras onde não houve medidas contra a erosão, lavaram o solo de forma preocupante. Esse é um dano que vai muito além da safra e que não será superado tão facilmente. Nas propriedades onde os agricultores não tiveram a preocupação com a conservação de solos, os danos foram enormes e o solo foi seriamente afetado. Acendeu mais uma vez o alerta de que não podemos desconsiderar os cuidados com a conservação. Os técnicos que visitaram as propriedades afirmam que há muito tempo os estragos no solo não eram tão grandes. Mesmo em pequenas propriedades, geralmente em solos mais acidentados, terrenos mais dobrados, os prejuízos foram de grandes proporções. Nesta semana,
O deputado Vilmar Reichenbach, que representa a região na Assembleia Legislativa, encaminhou um expediente ao secretário da Agricultura em que defende a adoção de medidas de proteção ao solo, como a adoção de curvas de nível, lagoas de contenção e outras técnicas conservacionistas. Em anos passados, o estado do Paraná foi destaque na conservação de solos. Havia um programa específico para tal, com incentivo e com a liberação de recursos para os produtores. Infelizmente, nos últimos anos, essa prática foi deixada de lado e as consequências estão aí. As chuvas mostram mais uma vez que o produtor não pode se preocupar apenas com a preparação da safra. Não deve nunca abandonar os cuidados com o solo, que é o seu maior patrimônio. A terra desprotegida contra a erosão pode se tornar um motivo a mais de prejuízo em qualquer chuva mais intensa. Infelizmente, essa é a realidade em todas as propriedades que haviam se descuidado e deixado a proteção de solo em segundo plano nos últimos tempos. A chuva implacável mostrou que esse quesito, a preocupação com a terra, a conservação do solo, não pode nunca ser desconsiderado. Obrigado, Karine. Obrigado a você. Obrigada, Baggio. Até semana que vem. Intervalo rápido. Bom Dia Rural. Volta em instantes. Peraí, gente, peraí. Oi, filho. Preciso abrir uma conta. Estão falando de uma cooperativa de crédito. Sim. Que não é banco, mas tem tudo que eu preciso. Sim, é sim. Se eu precisar de crédito, é prático e seguro. Sim. Você vai me ajudar, né? Sim, vó, é simples. A Cressol tem tudo isso. Lá, ganhar é pra todos. E se eu resolver cooperar? É simples, vó. Vem junto. Cressol. A Vitral Sul conta com sua própria frota de veículos. Veículos modernos e totalmente adaptados para agilizar muito mais o processo de entrega, que hoje garantem segurança no transporte dos pedidos de mais de 5.000 clientes. Desde o carregamento até a porta da sua empresa, em praticamente todas as cidades do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Vitral Sul. Há mais de 28 anos, entregando qualidade. Fazenda Guabiju, há 15 anos desenvolvendo alta genética, com foco na precocidade e qualidade da carne. Cria Nelore, Tabapuã e Brangos a campo, em piquetes onde adota o mapeamento de microclima para aumentar a produção das pastagens. Faz suplementação apenas com concentrados e minerais. Agora, além de sêmen, também oferece embriões. É a pecuária paranaense desenvolvendo tecnologia. Fazenda Guabiju, vanguarda em genética. Alimentos Corato. Agora os produtos Corato têm um selo SUSAF, onde podem ser comercializados em todo o Paraná. É mais sabor na sua mesa e mais qualidade para a sua família, porque tudo que é feito de coração tem mais sabor. A energia solar é inesgotável e limpa. Excelência na comercialização e instalação de sistemas fotovoltaicos para a produção de energia autossustentável, utilizando equipamentos de ponta e fornecendo total garantia para todos nossos clientes. Economia, sustentabilidade, rentabilidade, valorização do imóvel e outros benefícios. Energisol, energia solar. Bom para você e para o mundo. Olá a todos, Felipe Fabri, zootecnista e analista de mercado aqui da Scott Consultoria. Estou aqui com Júlia Zenatti, também analista de mercado da Scott Consultoria, para mais uma edição do Mercado Sem Rodeios, hoje apresentando o fechamento dessa primeira quinzena de outubro, cenário no mercado do boi, mercado de reposição.
milho e soja, as novidades que a gente tem pela frente. Para começar o nosso papo, vamos falar sobre o mercado do boi, né, Júlia? Qual que foi o comportamento nessa primeira quinzena? O que a gente sentiu no mercado do boi? Reagimos, não reagimos? O que você traz para a turma? Nessa primeira quinzena de outubro, né, a gente viu o boi gordo reagindo um pouquinho mais nos primeiros dias e agora, no finalzinho da quinzena, a gente já vê um mercado mais estável. E aí, junto a disso, né, a oferta no mercado também se encontra um pouquinho mais enxuta comparado ao mês anterior, fazendo com que os frigoríficos encurtem um pouco mais suas escalas, principalmente aqueles frigoríficos que não atendem o mercado exportador, que estão aí com suas escalas entre 5 e 7 dias no máximo. E esse cenário tem refletido também em alguns ajustes positivos na carne com osso e também no atacado desossado. Mas o que a gente vem acompanhando, Fábio, é que esse ajuste do varejo é muito mais por conta de algumas promoções pontuais, principalmente por conta do feriado, né, que aconteceu nesse último dia 12 de outubro, que na quarta-feira, feriado Nossa Senhora Aparecida. E com isso, foi uma tentativa de atrair o consumidor doméstico, né? Mas, no geral, os preços tendem a continuar firmes ali por parte do varejo, porque eles estão tentando ali reconstruir sua margem de segurança, sua margem de comercialização. Ano passado e em 2020 a gente viu o varejo com uma margem bem apertada, 2021, por conta do aumento dos preços, né, do custo com a aquisição da matéria-prima, e isso não conseguiu ser repassado ao consumidor. Hoje, com essa arroba mais pressionada para baixo e com os preços no atacado um pouco mais frouxos, né, acaba dando para se trabalhar com preços menores e ainda com uma margem relativamente melhor. Então, só para a gente fechar a questão aí, boi gordo deu uma subidinha, mas nada que indique uma alteração nos fundamentos. Nada, né? que indique uma Foi forte mais alteração. Algo pontual, até porque nós estamos entrando naquele período de saída de primeiro giro e entrada para a oferta do gado de segundo giro em maior volume. Agora, na segunda quinzena, a gente já deve sentir um pouco mais de gado chegando para esse segundo giro, né? A oferta de gado de segundo giro aumentando. E isso deu uma pressionada em algumas indústrias compradoras, mas nada que mude o fundamento. A gente não acredita em uma retomada de preços, até porque tem um outro cenário que é o cenário exportador, né? A gente está vendo hoje exportação indo muito bem, né? Muito bem. Você vai trazer os números aí para nós, mas acho que China dando uma pressionada. O que você traz para nós com relação a esse cenário? Bom, justamente como o Fábio falou, por conta da situação econômica atual chinesa, né, eles vêm sendo um pouco mais firmes nas negociações. A gente já teve uma queda no preço pago pela carne exportada em relação ao mês anterior, e pode ser que os volumes sejam reduzidos também, por conta tanto do Dia Nacional da China, que faz com que essa janela, né, de compras deles se encurte um pouquinho, e também o que traz para a gente um adiantamento nas negociações por parte da China é o Ano Novo Chinês, que é um período em que a China geralmente se encontra fora das compras, né? Então, o que eles tinham que ter comprado, acho que naturalmente já deveria ter sido comprado, né? Isso, quando a gente olha para o próximo ano, para 2023, esse ano novo ele vai ser um pouco mais cedo do que usualmente é. E a gente viu agora em agosto e setembro 203 mil toneladas de carne bovina in natura sendo embarcadas. Foram os maiores volumes da história para meses únicos. Batendo né? recordes aí, Exatamente. Né? Então, quando a gente pega para levar em consideração, talvez a China já venha com uma janela de compra mais forte agora em agosto e setembro, e aquela janela que seria para outubro, novembro, vai seguir com volumes relativamente bons, mas vem pressionando já os preços, como você bem comentou. Isso é uma coisa que a gente tem que ter no radar, porque com China pagando menos e um consumo doméstico que, mesmo que venha melhor, né, não deve sustentar aí uma virada de chave no mercado do boi gordo. Com certeza. A expectativa é que o consumo esteja melhor. É aquele hábito, né, do final de ano, tem as festividades, esse ano tem Copa do Mundo, então o consumo pode vir melhor, mas não o suficiente para sustentar vamos colocar assim, esse déficit, né, que o mercado China, externo, né, vai causar. A China, querendo ou não, aí participou em 67%, representou 67% da exportação de carne no mês de setembro. Então, a gente vai sentir essa saída dela, né? Exatamente. Se confirmado mesmo esse peso aí, a gente pode ver talvez um mercado doméstico que não consiga absorver tudo. E aí, de expectativa, acho que esse é o cenário, né? A gente deve ver um mercado mais lateralizado ainda, o mercado doméstico pode ganhar prumo, só que liga-se aquele sinalzinho amarelo de olho na China, né? Ainda mais por conta das compras dos frigoríficos, acredito que eles vão segurar um pouquinho os abates agora,
por causa dessa saída da China, e com essa oferta, como o Fábio bem colocou, do segundo giro vindo aí, a gente pode ter ali, andando de lado, a possíveis baixas na cotação do boi gordo. Exatamente. Bom, o mercado de grãos... Acho que para a gente fechar só, essa primeira quinzena ela foi marcada pela divulgação de relatórios da Conab, divulgação de relatórios do USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. A Conab a gente já comentou na primeira quinzena do mês, na primeira semana do mês. Hoje a gente traz mais os números com relação ao Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. A gente já sentia aí uma expectativa de redução na produção, tanto de milho quanto de soja por lá, muito em função de queda de produtividade nas lavouras, e esse quadro se confirmou no relatório de oferta e demanda que eles divulgaram no último dia 12 de outubro, com a soja norte-americana sendo reduzida em quase 2 milhões de toneladas. Passamos aí uma produção de 117,3 milhões para a soja norte-americana na safra 22-23, e do lado do milho, uma queda aqui um pouquinho mais comedida, de 1,2 milhões de toneladas. No último relatório, o departamento já havia reduzido quase 10 milhões de toneladas de milho, agora reduziu mais 1 milhão de toneladas. Então estamos falando aí de uma expectativa de 352 milhões de toneladas produzidas no mercado norte-americano na safra 22-23. O que isso acaba implicando? A questão de oferta e demanda para a safra 22-23 vai ter um peso muito grande com relação à expectativa para a safra sul-americana. Então a gente vai ter que ficar de olho agora no desenvolvimento das lavouras aqui no Brasil. Há uma expectativa de recorde para a produção de soja no país, e isso deve acabar limitando um pouco do viés baixista com relação aos estoques no mercado internacional que a gente sentiu nessa última temporada, mas há de se confirmar ainda esse quadro. Se tivermos adiante algum problema com relação ao desenvolvimento das lavouras, a gente pode ver um quadro de preços mais firmes no mercado de soja, e o quadro para o mercado do milho também trabalhando numa situação bem semelhante, com a safra sul-americana tendo uma importância muito grande para a precificação na próxima temporada. Só para a gente fechar aqui com relação aos preços, o milho subiu 1,1% no acumulado dessa primeira quinzena, então o milho que vinha andando mais pressionado para baixo ao longo de agosto até meados de setembro voltou a ganhar firmeza com esse quadro de quebra de produção nos Estados Unidos. Hoje a saca é negociada R$ 88,00 em Campinas, aqui no interior de São Paulo, e aí a gente tem como fatores que sustentaram essa alta a quebra de produção nos Estados Unidos, e também uma preocupação no Mar Negro, né? A gente está vendo hoje que o acordo para exportação pela Ucrânia está um pouco mais pressionado entre as duas partes, Rússia e Ucrânia, então a gente não sabe se haverá manutenção do acordo ou não daqui em diante. Então isso tem pressionado os preços no mercado internacional e refletido aqui no mercado brasileiro. E para a soja nós tivemos um cenário mais baixista na primeira quinzena do mês, praticamente a primeira quinzena foi marcada por preços em queda, ganhando força depois da divulgação do relatório do USDA. Então nós tivemos aí uma pressão baixista puxado principalmente por uma queda na procura por soja, uma demanda mais comedida, ou principalmente no mercado financeiro, o pessoal se afastando dos ativos de alto risco, como a soja, por exemplo, isso pressionando os preços para baixo, refletindo aqui no Brasil. Só que com o quadro de menor produção nos Estados Unidos e a expectativa, o peso aqui com relação à safra brasileira, os preços voltaram a ganhar força e fecharam no tete-a-tete. A saca de soja chegou a ser negociada a R$ 179,00 no Porto de Paranaguá, encerrou a primeira quinzena negociada a R$ 188,00, mesma referência do começo do mês, com esse quadro que a gente acabou comentando. Então a gente deve ver adiante um cenário com uma oferta chegando mais forte no mercado internacional, podendo tirar um pouco dessa pressão altista, mas um quadro de estoques a nível global para a safra 21-22 apertados, que dão sustentação aí aos preços. Então a gente tem um quadro bem incerto adiante, a gente tem que acompanhar de perto qual que vai ser o desenvolvimento tanto da safra agora no Brasil e da colheita lá nos Estados Unidos. Bom, é isso que a gente ia trazer para vocês hoje. Muito obrigado para quem nos assistiu. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Até breve. As aulas do curso de agronomia do campus da UTF-PR de Francisco Beltrão já estão acontecendo a todo vapor. E 70% dos alunos matriculados são da região sudoeste.
As raízes da agricultura falaram mais alto. O jovem Gabriel Bresciani, de 23 anos, deixou o curso de engenharia elétrica para começar a estudar agronomia. O beltronense é um dos acadêmicos da primeira turma de agronomia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus de Francisco Beltrão. No intuito de eu trabalhar no que a minha família já trabalha, porque minha família é de marmeleiro, nós temos terras lá e a gente planta soja atualmente, apenas soja. E o meu intuito é estudar ao máximo, conhecer ao máximo para mim estar aplicando a nossa vida já atual. Já está muito bacana, a turma inteira assim, em si está bem empolgada. É um sistema bem diferente que outros cursos de agronomia, tem a questão de extensão, lá no sexto semestre vai ter opções para tu amplificar teu estudo, não só na área da agronomia, mas tanto igual o professor João tinha explicado, sobre tu poder aprender sobre gestão, aprender tecnologias digitais, tudo interligado com a agronomia entre os outros cursos que a UTFPR de Francisco Beltrão oferece, tanto no curso de Química, de Alimentos e na de Software. O campus da UTFPR de Francisco Beltrão recebeu os estudantes de agronomia em agosto para o início das aulas. Jovens da região sudoeste e de várias regiões do país preencheram as 44 vagas da turma neste primeiro semestre. O curso terá duração de 5 anos. É a primeira turma de agronomia do curso em Beltrão. Nós temos aí praticamente todas as vagas concluídas, 44 vagas, de alunos assim principalmente da micro-região de Beltrão, mas também temos uns 30% de fora do estado, inclusive do Pará, um aluno que veio cursar com a gente aqui. A perspectiva é muito boa, teve uma procura bastante grande porque a gente está focando no curso integral tarde e noite, majoritariamente à noite. O novo perfil da universidade também trata dessa questão do aluno precisar também trabalhar e paralelo a isso estudar. Então isso proporcionou uma grande procura pelo curso. Nós vamos ter aula à tarde e noite, principalmente na sexta tarde e sábado. São as aulas práticas que a agronomia exige todos os semestres. A agricultura digital e o empreendedorismo rural estão entre os focos principais do curso de agronomia da UTFPR de Francisco Beltrão. A gente tentou focar numa matriz de disciplinas que trate da atualidade, Então tem muito agricultura digital nessa questão da digitalização da informática na agricultura, tanto para pequena, média e grande propriedade, como também a questão do empreendedorismo. A gente vai tentar focar bastante nessa questão do engenheiro agrônomo também ser dono do seu próprio negócio, da sua empresa e tocar a sua propriedade. Então nós fizemos um levantamento da turma, praticamente 30%, 40% quase, já estão nas propriedades rurais, então eles já estão trabalhando a questão agronômica. Nós temos também vários técnicos agrícolas que estão fazendo a graduação, tendo essa oportunidade que a gente gerou com uma nova roupagem de curso. Então, nós temos 5 anos, como tem que ser um curso de agronomia, com 4.300 horas, é bastante pesado. A formação é bastante completa, nós temos o curso de informática também, em bacharelado em sistema de informação, que vai começar próximo semestre, que vai atrelar então essa questão da informática também para a agronomia. O estudante Gabriel já tem planos, pretende aperfeiçoar seus estudos nos caminhos da agronomia digital. A parte mais digital. Buscando meu gosto por elétrica, que eu sempre gostei de parte de elétrica, e sistemas, que a engenharia elétrica é também sistemas e eletricidade. E na agronomia também utiliza muito disso, então uma coisa vem levar a outra. Além dos outros cursos da UTFPR que serão complementares na formação, a agronomia também terá suporte de outros órgãos,
como a Unipt, destaca o coordenador. Nós temos hoje a curricularização da extensão dentro da universidade, onde o aluno tem que fazer projetos na área que envolva a comunidade em geral, né, envolva a transferência de tecnologia, envolva a pesquisa e extensão também, e o foco é esse, quanto mais próximo da comunidade, melhor. Por quê? Porque você desenvolve a região através também desse viés, né, do ensino e da extensão, né? Então são vários projetos que vão ser desenvolvidos, né, que vão também levar a tecnologia para o agricultor em geral, para a pequena propriedade, média, né, propriedade. Tá? Esse é o foco principal também desse viés da extensão, com a nova roupagem aí da universidade, né, externando mais os seus trabalhos internos, porque até então a gente tinha uma universidade um pouco mais fechada para dentro, né? Era muito ensino, muita pesquisa. Hoje não, hoje nós somos obrigados a oferecer disciplinas extensionistas, em que o professor vai trabalhar também o meio rural junto com os alunos como protagonistas desse cenário todo. E assim eles também se inserem até no mercado de trabalho com uma visão diferente, né? Então esse é o foco. E em 2023 tem novas vagas, hein? São 44 no total, através do SISU. Para mais informações, entre no site da universidade utfpr.edu.br. E antes de encerrar o Bom Dia Rural de hoje, eu quero mandar abraços especiais para quem acompanha o nosso programa nas redes sociais. A Sandra Medeiros, a Leila Soares Zanin, a Dejane Nese, a Bruna Carolina e o seu Altair Tubim. Um grande abraço a vocês e obrigada pela companhia na TV Sudoeste e também nas redes sociais. E eu te espero semana que vem com mais um Bom Dia Rural. Uma linda e abençoada semana a todos. Tchau, tchau.